Bom, o nosso trabalho é sobre papel e celulose. Aqui é o Vitor e eu vou começar pelo começo, que é a matéria-prima de todo o processo da indústria do papel, que é a parede celular vegetal, os materiais lignocelulósicos, sendo eles celulose, hemicelulose e lignina. A celulose é mais clássica, mais conhecida, é um polímero composto por glicose, pela repetição de glicose, e tem regiões mais cristalinas, que é onde a glicose está organizada de forma mais rígida, e regiões mais amorfas, onde a estrutura não é tão bem formada, assim. As partes mais amorfas são aquelas mais flexíveis da planta, enquanto que as cristalinas as mais rígidas. Compõem cerca de 50% de todo o material lignocelulósico. Daí nós temos a hemicelulose, em que nós temos diferentes açúcares, não é só glicose ligada em glicose, fosfolipolímero, são diferentes açúcares, e forma de 23 a 35% da massa da parede celular vegetal. É um polímero muito amorfo que retém bastante água. Por último, a lignina, que é a parte mais dura da madeira, é a parte da casca da madeira, onde a parte que se repete, o polímero, o monômero, o formador do polímero, é o fenilpropano, como a gente pode ver aqui embaixo, fenilpropano, o álcool, os três álcools ali são fenilpropano ligado a algum outro grupo, e a sequência deles forma a lignina, que é a parte da parede da árvore mesmo. Quando a gente vai separar essas partes do material lignocelulósico, isso pode ser feito por vários tipos de processos mecânicos, físicos, biotecnológicos e químicos, sendo que cada um deles vai direcionar isso para uma indústria diferente, né? Cada material para uma indústria diferente. O processo mecânico é quando você pega a biomassa vegetal, toda ela, e passa por moinhos, assim, grandes moinhos, e você gera uma celulose, você tem uma concentração muito alta de rendimento assim, de celulose, você consegue reter bastante, mas você gasta muito, porque você gasta muita energia para girar esses moinhos que são muito grandes. E você produz um material com muita lignina, que gera um papel bem amarelado, usado quase que só na imprensa. Depois, ou outro processo, é um processo físico, onde aqui temos três opções de processos físicos, ou seja, a gente não tem nenhum tratamento químico ainda, só processo físico. O primeiro deles é a radiação gama, você pega o teu material e você só joga raios gama ali, e com isso você consegue quebrar um pouco os polímeros, formando a celulose, né? Tendo a celulose. Só que isso tem um rendimento muito baixo, muito pouco usado. Outro tratamento é com vapor, onde o material é aquecido por vapor d'água, 150 a 240 graus Celsius, onde a ideia aqui é a hidrólise da hemicelulose, ou seja, você não está tratando muito a lignina e a celulose, só a hemicelulose. E como última opção de processo físico, a explosão com vapor, onde o material é aquecido por um vapor de 180 a 250 graus Celsius e depois ele é decomprimido rapidamente e com isso você rompe a lignina. Então, num processo com vapor você consegue quebrar a hemicelulose e a explosão com vapor você consegue quebrar a lignina. Além disso, a gente tem processos biotecnológicos, que são processos ainda em estudo que não são usados muito na indústria, mas que a ideia base é você ter fungos ou bactérias que produzem enzimas, e essas enzimas, então, que quebrariam as paredes celulares ali para formar a celulose, principalmente para formar o produto base, principalmente a lignina. Principalmente a lignina. O problema é que essas enzimas reagem tanto com a celulose e com a hemicelulose também, então gerando subprodutos não desejados. Então, até que você consiga fazer a separação entre esses dois, entre essa reação, isso não entra muito no mercado, mesmo sendo muito interessante porque gera muito menos poluição. E por último, mas com certeza não menos importante, a gente tem os processos químicos, que é você tratar, quebrar essas ligações com alguma reação química, né? No Brasil, se usa principalmente hidróxido de sódio e sulfeto de sódio para conseguir esse rompimento das ligações, para obter a matéria-prima base para fazer o papel. Partindo agora para o preparo da celulose,
Partindo da nossa matéria-prima, que é a madeira, a gente vem para a etapa de descascamento. A gente começa com essa etapa, no qual o objetivo é a remoção da casca da madeira, já que a casca constitui de 10 a 20% da massa total da madeira. Porém, como ela tem um teor muito baixo de fibras, ela não é muito interessante nas próximas etapas. O aproveitamento dela para essa produção de celulose gastaria uma grande quantidade de reagentes químicos, forneceria um percentual muito pequeno de material desejado, ou seja, é mais favorável à sua remoção. Além disso, essa casca ela vai poder ser aproveitada no processo no processo como combustível para geração de vapor ou geração de energia para as outras etapas. O descascamento ele pode ser realizado de diversos tipos e por diversos tipos de descascadores, tais como os descascadores hidráulicos de corte, de faca e de tambor, que são os dois representados aqui embaixo. Primeiro o de tambor e em seguida o de facas. Após a madeira ter sido descascada, a gente passa para essa etapa de picagem, no qual tem como objetivo reduzir essas toras de madeiras em pedaços pequenos, que são chamados de cavacos, a fim de facilitar o transporte e também a penetração dos reagentes químicos em etapas seguintes, como por exemplo a etapa de cozimento, já que você vai estar aumentando toda a área superficial disponível para as processações desejadas, né? E pode ser realizada também por picadores de disco com múltiplas facas ou por picadores de tambor, que seria algo semelhante a este daqui. Após ele passar por essa etapa de picagem, de reduzir as toras em cavacos, a gente passa por uma etapa de classificação que seria quase uma espécie de filtração realmente. Essa etapa vai ter a finalidade de separar os cavacos de acordo com o tamanho. Sendo assim, alguns poderão seguir para as etapas futuras, enquanto os pedaços grandes eles deverão voltar para o processo de picagem para ficarem num tamanho coerente e adequado para seguirem as próximas etapas. Seguindo agora, a gente tem o cozimento, que vai ser um dos estágios iniciais também, no qual a madeira é submetida a condições controladas de temperatura e pressão, na presença de reagentes químicos, como hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. Pensando de forma geral no processo craft, que é o processo mais utilizado no mundo para a produção. As características do cozimento elas vão depender do tamanho dos cavacos, da densidade da espécie de madeira e dentre outros fatores. Durante essa etapa de cozimento, esses reagentes eles vão ter a função de quebrar essas ligações entre as fibras de celulose e outros constituintes da madeira, como a lignina e a hemicelulose, com o objetivo de soltar as fibras da celulose, tornando-as mais acessíveis para as próximas etapas. Após esse tempo de reação, a gente vai ter a formação dessa pasta marrom ou dessa polpa marrom, e então as fibras de celulose vão ser separadas do licor resultante, que vai conter as impurezas removidas da madeira e outros compostos indesejados, principalmente entre eles a lignina dissolvida. Seguindo, nós passamos daí para a etapa de depuração, onde vai ser realizada a purificação dessas fibras de celulose. A etapa de depuração ela pode ser ou um conjunto de várias etapas mecânicas a fim de separar ao máximo essas fibras celulósicas dos resíduos indesejados. Ao final dessa etapa, as fibras elas podem seguir para novos processos de lavagem que vão sendo recorrentes e daí seguir para o branqueamento. Nós chegamos agora também num ponto importante desse preparo da celulose, do preparo da polpa da celulose, que é a recuperação do licor negro. Esse licor negro ele é o líquido filtrado decorrente da depuração da polpa marrom. E a recuperação desse líquido ela é realizada nas três etapas apresentadas abaixo, que são a evaporação, queima e caustificação. Esse é um ponto bem importante, pois ele reutiliza diversos reagentes que foram adicionados ao processo, e isso é um dos fatores que ajuda nessa viabilização do processo. Entrando agora na evaporação, ao sair dessa etapa de depuração, o licor ele vai conter cerca de 15% de lignina, além de água e dos reagentes químicos que foram adicionados e que não foram consumidos durante o processo de cozimento. Esse licor então ele vai ser conduzido para evaporadores em que o teor de lignina vai chegar até mais ou menos 60%. E após isso, esse licor vai ser chamado de licor forte. Em seguida, o licor é então encaminhado para as caldeiras, na qual ocorrerá a queima. A lignina ainda presente, ela queima liberando grande quantidade de calor, e ao término da queima, o sólido resultante ele passará por um processo de fusão.
O sólido fundido é solubilizado e passa a ser chamado de licor verde, que tem essa coloração devido a resíduos de ferro. Esse licor verde ele também vai possuir carbonato e sulfeto de sódio. Outro ponto interessante aqui é essa alta concentração, né, de lignina, que vai ser utilizada como combustível, então mais um ponto de estar aproveitando ao máximo a matéria-prima adicionada no começo, e também seria um ponto de possível retirada de lignina, se no caso tem algum outro fim, tem algum outro interesse com isso. Passando agora para essa etapa de classificação, nessa etapa o licor ele vai ser enviado para tanques em que será misturado com cal. E esse óxido de cálcio ele vai reagir com a água formando hidróxido de cálcio, que por sua vez vai reagir com o carbonato de cálcio formando hidróxido de sódio e carbonato de cálcio, conforme a gente pode ver aqui nas equações representadas abaixo. Em seguida, essa mistura ela é deixada em repouso para que esse sólido formado, que no caso vai ser o carbonato de cálcio, ele decante. E uma vez que o líquido sobrenadante é o licor branco utilizado na etapa de cozimento, ele possa ser retirado para voltar mais uma vez para o processo. Dando continuidade ao nosso processo depois da etapa de depuração, a gente chega na etapa de branqueamento, já que a gente ainda pode ter até 5% de lignina resultante nessa celulose. Logo, o branqueamento ele vai ter a função de purificar a celulose, extraindo o restante dessa lignina e algumas outras impurezas que podem ainda estar contidas nessa celulose. E assim como outras etapas, existem diversas formas de realizar esse branqueamento, diversos processos, podem ser utilizados diversos agentes alvejantes, de acordo com as características necessárias. Mas um ponto que é comum em todas é que o sucesso desse branqueamento ele não vai depender só da absorção dos reagentes pelas fibras, como também da dissorção e eliminação deles para que não desgastem as fibras de celulose. Desse modo, ao final de cada etapa do branqueamento deve ser realizada uma nova lavagem, a fim de garantir a qualidade desse produto. A primeira das etapas do branqueamento é a cloração. O cloro ele vai reagir com a lignina, formando a clorolignina, uma substância que é parcialmente solúvel e que pode ser extraída por soluções alcalinas. Logo, essa etapa ela vai ter a finalidade de remover a lignina, e também podem ser utilizados alguns outros reagentes com o intuito de degradar essa lignina para facilitar essa retirada. Porém, o cloro gasoso normalmente é mais barato e mais utilizado. Após essa etapa de cloração, a gente chega na extração alcalina, no qual a celulose, que é insolúvel em meios alcalinos, a gente pode utilizar disso para passar por banhos de hidróxidos. Normalmente são utilizados hidróxidos de sódio. E já que a celulose é insolúvel, ela vai acabar não sendo afetada por esses banhos de hidróxido de sódio e ao mesmo tempo essa clorolignina ela vai sendo extraída do meio. E após isso a gente pode ter uma etapa de adição de mais alguns reagentes, como por exemplo o dióxido de cloro, que é um dos reagentes que tem a capacidade de oxidar a lignina, facilitando sua retirada. Então, dependendo do grau de pureza desejado e da quantidade de recurso disponível também, do teor que você quer atender e tudo mais, você pode realizar mais uma etapa para essa retirada dessa lignina completa. Então aqui, só para a gente fazer um breve resumo desse preparo da polpa da celulose até o fim, a gente teria ali a entrada de madeira, a gente teria a etapa de descascamento para retirar toda a casca dessa madeira, a etapa de picagem para gerar esses cavacos que vão ser utilizados depois, essa etapa de classificação, onde nós teríamos essa separação dos tamanhos e, se necessário, retornar esses cavacos para picagem, para deixar num tamanho ok para o processo. A etapa de cozimento, onde seria adicionados reagentes químicos para reagir junto com os cavacos. Em seguida, a etapa de depuração. Seguindo para a etapa de branqueamento, após a etapa de branqueamento, mais uma etapa de lavagem. E, por fim, seguiria para essa etapa de secagem, que nos geraria nosso produto final,
que seria a celulose. Olá, meu nome é Eduardo Cordeiro e eu vou apresentar sobre o tópico Indústria de Celulose e Papel. Para entre outros fins, utilizamos o papel para nos comunicar, para nossa higienização e para sustentar o nosso sistema de comercialização baseado no papel moeda. Assim, a indústria de papel e celulose configura como uma das mais importantes no âmbito dos processos químicos. A principal matéria-prima adotada, a madeira, é uma fonte de origem renovável que atualmente é explorada utilizando seu sistema de reflorestamento. Vamos falar um pouco dos setores da indústria do papel. As indústrias madeireiras podem ser divididas em 3 setores: indústrias produtoras de celulose, indústrias produtoras de papel e as indústrias integradas, que produzem ambos. A indústria de celulose também pode ser dividida de acordo com o tipo de celulose e de pastas celulósicas que fabrica. Essa diferença é ditada pelo processo utilizado na preparação da celulose e pelo comprimento das fibras. Logo, há indústrias produtoras de pasta celulósica de alto rendimento, celulose de fibra longa ou curta, branqueada ou não. A indústria de papel produz papéis com diferentes características para diferentes fins, entre eles papéis de escrita, para impressão, para embalagem e para fins sanitários. Desde o século II, quando surgiu o primeiro papel, até os dias de hoje, sabe-se que o papel é uma ferramenta essencial para que informações sejam repassadas adiante, uma vez que permite a documentação de conteúdos. Mesmo com a globalização e o crescimento do uso de ferramentas tecnológicas, o papel não deixa de ser utilizado para diversos fins. Sobre a celulose agora. A produção de papel consiste, basicamente, da extração da madeira do eucalipto, na qual se obtém a polpa de celulose, e do tratamento com oxigênio e dióxido de cloro, seguido da secagem para evitar que haja degradação do produto, num processo conhecido como craft. Note-se então a grande importância de outro componente, a celulose. A obtenção da celulose decorre da madeira, sendo que cada tipo de madeira resulta em diferentes produtos. As principais árvores utilizadas para a extração de celulose são o eucalipto e o pinus, sendo que do eucalipto obtém-se celulose de fibra curta e do pinus obtém-se celulose de fibra longa. A diferença entre as fibras consiste na celulose de fibra longa ser mais resistente, enquanto a de fibra curta possui maior capacidade absorvente, sendo ideal para a produção de papéis de impressão e para escrita. Vamos falar um pouco sobre a celulose no Brasil. Considerando o cenário brasileiro, destaca-se a produção de celulose de fibra curta, sendo o Brasil o maior produtor desta fibra. Enquanto isso, a produção de celulose de fibra longa não supre as demandas do país, sendo necessária a importação deste produto. Além disso, o Brasil passou a produzir recentemente a celulose fluff, fazendo com que haja a redução da importação deste produto. Esse tipo de celulose é, então, ideal para a fabricação de absorventes femininos, fraldas, lenços umedecidos, entre outros itens de higiene básica. Na indústria, a celulose se destaca principalmente na produção de papel, sendo o Brasil um dos maiores produtores de papel do mundo. No entanto, diversas outras produções podem ser realizadas a partir da celulose. A indústria têxtil faz uso da celulose para a produção de diversos tecidos, como algodão, linho, rayon, entre outras fibras. Agora, vou falar um pouco das aplicações e tendências da indústria de papel e celulose. Além da indústria têxtil, diversas outras indústrias utilizam a celulose em suas produções. Destaca-se sobretudo o uso da celulose microcristalina e em pó, para filtração líquida e na cromatografia em camada fina. Esses tipos de celulose são utilizadas como cargas de medicamentos, espessantes, emulsificantes e estabilizadores alimentícios. Além disso, a celulose também pode ser utilizada como material de construção, isolante elétrico ou até mesmo matéria-prima para a produção de biocombustíveis.
Podemos concluir então que é notável que a celulose constitui uma das substâncias de extrema importância para a indústria e vem ganhando destaque conforme são descobertas novas funções ou usos para essa molécula. Analisando algumas tendências do mercado e da indústria, pode-se concluir que o uso de fibras celulósicas em substituição aos plásticos vem sendo cada vez mais buscado, uma vez que as soluções de papel possuem um tempo de degradação muito menor do que as de plásticos convencionais. A nanotecnologia é uma tendência da indústria em geral, e por possuir uma característica de resistência mecânica, a busca por aplicações para a nanocelulose cresce cada vez mais. Por fim, as indústrias de papel celulose tendem a gerar subprodutos de valor agregado, que além de obtenção de receita, reduzem o passivo ambiental. Por fim, era isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção. Bom, pessoal, então eu sou o Ricardo. Eu vou apresentar para vocês o papel crucial dos aditivos na fabricação do papel. Bom, então por que se utilizam os aditivos nesse tipo de indústria e nesse tipo de processo? Então é porque depois que as fibras e a celulose elas foram processadas ali, formaram a polpa, então é gerada ali uma grande quantidade de matéria, né, que já é algo um pouco mais parecido com papel, mas ainda não tem todas as propriedades necessárias. E então é nessa etapa que entram os aditivos, porque eles suprimem algumas deficiências e aumentam a aceitação e valor agregado, né? Isso faz com que os aditivos eles desempenhem funções fundamentais nas propriedades do papel, que sem eles essas propriedades não seriam alcançadas, e também em diversas etapas do processo de fabricação, né? Então eles impactam positivamente aí a qualidade e eficiência dessa indústria através de agregar valor e propriedades ao papel. Então, né, eles conferem algumas propriedades como aumento da opacidade do papel, alvura, que seria aquela coloração mais puxada para a cor branca, aumenta a resistência à penetração, aumenta a retenção, a preservação do papel, a maciez e entre muitas outras, né? A dosagem dos aditivos ela varia de acordo com o tipo de papel desejado. Então, papéis mais nobres, digamos assim, têm mais aditivos que dão uma qualidade superior aos demais. Por exemplo, comparando uma folha A4 aí, comparado com um papel pardo, por exemplo, né? Os valores são diferentes e os custos também são diferentes. Então, de maneira geral, né, na indústria em si, quanto maior o custo dos aditivos, aí menor a sua dosagem e maior a busca por eficiência, né, uma vez que eles vão agregar custo no produto final. Então existem diversas classes de aditivos, né, que tem algumas categorias e condensadas, né. Então as principais categorias, digamos assim, são os agentes de carga, de reforço, agentes de resistência, de cor e agentes específicos que são aditivos específicos que são utilizados na fabricação. Então a primeira classe são os agentes de carga, né, que são aditivos, né, que têm como finalidade aumentar a opacidade e a rigidez do papel. Né. Nessa categoria normalmente são minerais aí que costumam ter baixo custo, né, com exceção aí do dióxido de titânio, que é o mineral mais caro, que dessas cargas todas o dióxido de titânio ele é utilizado para dar alvura, mas ele também confere essas propriedades para melhoria de impressão, né? Porque eles ajudam a absorver a tinta da impressão para dentro do papel. Né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, das principais cargas que são utilizadas e os principais minerais, que são carbonato de cálcio, caolin, que é um silicato de alumínio, e talco, que é um silicato de magnésio hidratado. Essas são as principais cargas aí, aditivos utilizados como agentes de carga. Então, temos também os agentes de reforço, que são agentes que atuam como aglutinadores e reforçadores das fibras, né, que são polímeros que, quando adicionados aí, eles aumentam a resistência à tração e rigidez do papel. Então, eles praticamente se combinam ali com as fibras, né,
e o foco de adicionar esses agentes é para aumentar a resistência mecânica do papel. Então, resistência ao rasgamento, ao amassamento, para não romper as fibras quando alguma ação desse tipo acontece. Os principais polímeros aí utilizados como reforço, aí como agentes aglutinadores, são o polietileno e o polipropileno, né, que são os sintéticos, e o amido também é bastante utilizado, e ele até é relativamente eficiente pelo baixo custo que ele apresenta. Temos também os agentes de resistência, né, que são agentes aditivos aí que aumentam a resistência do papel, à água e à umidade, tornando eles mais duráveis em ambientes úmidos, e também melhoram aí a adesão da tinta e a capacidade de impressão, né? Então, nesse caso, também são alguns polímeros que trazem essas outras propriedades aí, que são um pouquinho diferentes dos polímeros utilizados como reforço, né? Nesse caso, esses polímeros e o sulfato de alumínio também, que não é um polímero, eles aumentam também a resistência ao desgaste do papel, né? E eles também são conhecidos como colas, né? Mas o sulfato de alumínio aqui, ele atua de maneira um pouco diferente do que os polímeros em si, que são quem dão essas propriedades aí que a gente citou. E ele é utilizado mais como um auxiliar, porque ele faz com que essa cola, né, com que esse polímero ele precipite sobre as fibras ali, o que facilita a incorporação desses polímeros aí dentro do papel. Então também temos os agentes de cor, né, que são pigmentos aí corantes que são utilizados para dar cor e tingir o papel, né, mas eles também, dependendo do percentual utilizado aí a quantidade, eles podem melhorar a alvura do papel, como por exemplo o azul de metileno ou violeta de metilo. Em pequenas quantidades eles podem trazer uma sensação ótica aí de que a, a alvura do papel é maior, né? Dando aquela sensação que o branco está mais branco, que é uma sensação parecida que a gente tem quando lava roupa, por exemplo, roupa branca. Então, trouxe aqui alguns exemplos de alguns pigmentos e corantes, como a auramina, que é um pigmento amarelo, o azul de metileno, que também é bastante conhecido. Tem o castanho de bismarck, um verde malaquita, vermelho rondamina e violeta de metila. São alguns nomes comerciais, mas bem conhecidos, né, mais divulgados. E o que faz essas propriedades cromóforas aqui são esses grupos aqui que tem nessas estruturas das moléculas aqui, que são estruturas bastante conhecidas, que trazem essas conferências de cor que a gente enxerga aí visualmente, né, quando a luz reflete nesses pigmentos. E também existem os agentes específicos, que são aditivos aí utilizados como quando se busca uma propriedade bastante específica mesmo, como o próprio nome já diz, né, eles variam aí conforme, né, a presença dele no papel, conforme o produto desejado, né, porque como são aditivos muito específicos, eles acabam agregando valor, porque muitos deles têm um custo elevado, né, como muitos aditivos. Então, alguns exemplos aqui são, por exemplo, os biocidas, né, que são agentes químicos aí que impedem a proliferação e reprodução de micro-organismos, né, como fungos e bolor, então para aumentar a vida útil aí do papel. Alguns auxiliares de retenção que melhoram aí a retenção das fibras na folha durante o processo de fabricação, que permite também produzir folhas mais homogêneas, acabam atuando um pouco mais em parte de processo. Os antiespumantes, que expulsam aí o ar incorporado nesse processo de fabricação, evitando que o ar fique acumulado, né, dentro da estrutura do papel. Alguns plastificantes, que acabam melhorando aí a flexibilidade do papel produzido, né? E alguns antioxidantes aí, ou estabilizantes, que aumentam aí a durabilidade da folha, principalmente no quesito de cor, né? Aquela questão da mudança de cor do branco para amarelo, ele acaba inibindo um pouco essa velocidade de degradação do papel. Então aí os aditivos eles têm uma importância vital, né, na indústria
da fabricação de papel e celulose, né? Então eles acabam ressaltando aí a qualidade do produto final, né? Do papel produzido. Eles aumentam a durabilidade, a qualidade do produto, né? Acabam aumentando a eficiência no processo produtivo, como alguns exemplos que a gente viu, né? E isso faz com que o uso dos aditivos eles fomentem também investimentos, né, contínuos em mais aditivos, né, aditivos mais eficientes, mais ecológicos, o que caminha junto aí com um pensamento aí de responsabilidade ambiental e produção sustentável, né? Então, acredito que de maneira sucinta isso resume um pouco o uso dos aditivos aí nesse tipo de indústria. Olá, meu nome é Thiago e eu vou falar um pouco sobre os impactos ambientais gerados pela produção de papel e celulose, principalmente do papel craft. Os resíduos gerados no processo craft podem ser sólidos, gasosos ou líquidos. Os resíduos sólidos são principalmente compostos por restos de madeira ou provenientes das etapas de peneiramento, e eles possuem um alto percentual de matéria orgânica. Esses resíduos normalmente são descartados em aterros ou são utilizados para a queima na produção de energia. Os compostos gasosos contêm principalmente material particulado, que envolvem compostos com enxofre reduzido, óxido de nitrogênio, cloro, dióxido de cloro e compostos organovoláteis. Esses compostos gasosos são provenientes das etapas de branqueamento, entre outros. Os resíduos líquidos gerados são gerados através de água, porque nas etapas de branqueamento e todas as outras etapas do processo envolvem muita água, então quando essa água é retirada, gera sólidos em suspensões que contém matéria orgânica e compostos organoclorados também. Bom, nesse slide que eu vou falar um pouco do tratamento de resíduos líquidos. Os resíduos líquidos do processo craft recebem primeiro um tratamento preliminar do efluente, pois quando ele sai do processo, ele sai com uma temperatura muito alta, então é reduzido primeiro a temperatura a 45 graus, para depois entrar no processo de tratamento primário, que ele precisa estar com uma temperatura de 35 graus. No tratamento preliminar, ainda é necessário ressaltar que há a remoção dos sólidos grosseiros. Então, qualquer tipo de sólido que tenha saído junto com o efluente, ele é removido nesse tratamento preliminar. No tratamento primário, há a remoção de sólidos suspensos. Então, nós temos ali no tratamento primário que vai reduzir qualquer tipo de sólido suspenso em menor. No preliminar, eram sólidos maiores. No tratamento primário, passa por uma peneira que você tem essa remoção. No tratamento secundário, nós temos a remoção da matéria orgânica biodegradável. Então, qualquer tipo de matéria orgânica, compostos de celulose que necessitem de oxigênio, que são consumidores de oxigênio, eles são removidos nesse tratamento através daquelas lagoas de tratamento, onde há adição de vários compostos para fazer essa redução. E o tratamento terciário é o tratamento com cloro ou ozônio para voltar o oxigênio da água posteriormente retirado por essas enzimas e moléculas que estavam presentes, que foram retiradas no tratamento secundário. Aqui nós temos um processo de flotação de desidratação de iodo, que é muito comum feito nas etapas. Então aqui nós temos aqui a entrada do efluente, passa por uma peneira, que é aquela primeira etapa de retirada dos sólidos, depois ele vai passar por esse flotador, que é aonde você vai gerar um lodo e vai ter a água que vai voltar para a peneira, junto com alguns outros sólidos que ficam presos nessas outras barragens, vamos dizer assim. Posteriormente, nós temos aqui que também entra direto no flotador outros resíduos, né, outros efluentes que não passam direto pela peneira. Posteriormente, aqui nós temos uns tanques onde são retirados o lodo, né, e faz toda
retiração de água do lodo, para depois nós ficarmos só com rejeitos sólidos e rejeitos líquidos. Bom, o tratamento de resíduos atmosféricos se dá principalmente através do material particulado, enxofre reduzido total, cloro e compostos clorados e óxido de enxofre e nitrogênio. O material particulado acontece sua descontaminação do ar, vamos dizer assim, através deste equipamento que são os precipitadores eletrostáticos. Os precipitadores eletrostáticos, o ar vai entrar e o material particulado vai ser atraído eletrostaticamente para as paredes dele e vão se decantando, entre aspas, dentro do precipitador, aonde sai o ar puro, vamos dizer assim, sem o material particulado. Já os compostos de enxofre reduzido total se dão através de sua queima. Neste caso aqui eu coloquei uma caldeira de biomassa, onde os compostos de enxofre vão entrar aqui e vão ser queimados para produzir energia. Os compostos de cloro e compostos clorados, vamos dizer assim, acontece através de uma lavagem nos scrubbers. Então, o que acontece? O gás contendo cloro e compostos clorados entram aqui dentro, eles são lavados e gerando, então, somente o cloro, né, que pode ser reaproveitado no processo, e saindo o gás fora, o resto, né, para fora. E os óxidos de enxofre e nitrogênio, normalmente, eles são descartados na atmosfera, porém, dentro das chaminés tem que ter uma altura específica e também eles têm que passar por vários tipos de filtro. Então, assim se daria o tratamento dos resíduos gasosos, vamos dizer assim. Outra maneira da redução de impactos ambientais é através da reciclagem do papel. Então, o papel ele é jogado fora, né, no lixo após sua utilização. Então, ele vai para a separação, ele é misturado com água, batido separação de fibras. Então, tem a limpeza e a separação das fibras em peneiras para a gente conseguir retirar a celulose que vai ser reutilizada no processo. Então, tem o alvejamento, a remoção das tintas que estão no papel, né, a pasta de celulose com fibras secundárias. Então, ele passa por esse refinamento, a adição de fibras virgens, então ele é misturado com outras fibras, outras partes da celulose para entrar no processo, então ele volta por processos químicos e gera o nosso papel que pode ser reutilizado. Falando um pouco ainda da reciclagem do papel feitos no meio ambiente, alguns estudos do Greenpeace dizem que a reciclagem do papel tem uma redução de 74% da poluição do ar das indústrias, uma redução de 35% da poluição da água do processo e uma redução de gasto operacional para a indústria de 64% entre utilizar a fibra virgem ou a fibra proveniente do papel reciclado. Tem uma redução no consumo de energia da indústria e, segundo esse mesmo estudo, dizem que 500 mil toneladas de papel reciclado equivale a uma economia de mais ou menos 400 mil toneladas de petróleo. E no Brasil, em 2018, 5,1 milhões de toneladas recicladas de papel voltaram ao processo produtivo, sendo que em 2021, 68% do papel que foi reciclado foi realocado no mercado. Então, 68% do papel que a indústria conseguiu ser reciclado, conseguiu ser colocado de volta para a utilização.